Eu sou o professor Rui e essa aula é sobre comportamento à tração dos materiais. Bom, gente, então essa aula, né, ela vai tratar sobre tração, tá? Tração é assim, esforço também na direção axial do corpo de prova, só muda o sentido, a direção é a mesma, tá? Então vocês vão ver que é muito simples. Mas nesta aula também a gente vai falar sobre deformação plástica. A gente ainda está dentro das propriedades mecânicas e a gente ainda está falando sobre resistência. O que mudou da última aula é que era a compressão e agora o tipo de solicitação é diferente, é o oposto, é a tração. O esforço de tração é esse esforço que está ilustrado nessa figura. É quando a gente puxa o material como está indicado nessa força em vermelho, essa seta em vermelho. O esforço de tração está melhor detalhado aqui nessa figura, né? Então veja, a carga de tração está indicada aí por essa seta vermelha, P, e é uma carga, uma força que puxa o material, tá? Isso é o esforço de tração. Veja que o material tinha uma geometria inicial, que está delimitada aí por essa linha tracejada em azul, né? Então ele tinha um comprimento inicial, L0, e aí ele teve um alongamento, que é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial, que é o ΔL, tá? A partir do ΔL é que a gente calcula a deformação longitudinal. A mesma coisa acontece na largura do corpo de prova. Ele tinha uma largura inicial, indicada aí por D0, né? E depois ele tem essa largura, ela é diminuída quando a gente tem esse alongamento. Então a diferença entre o D0 e o D, que é a largura final, a gente calcula a partir desse ΔD a deformação na transversal. Né? As fórmulas são as mesmas que a gente vem trabalhando em todas as aulas, fórmula de tensão, carga sobre área. Se a carga está sendo nessa direção axial, a área de contato, né, do esforço é a área que está sendo resistente. Tá? Se aqui fosse um cilindro, por exemplo, né, seria a área do cilindro. Então, lembrando que se você usar sempre a carga em Newton e a área em milímetros quadrados, você tem já a tensão em MPa. Deformação é a mesma coisa, o delta sobre o comprimento inicial. E o coeficiente do Poisson também é o mesmo conceito apresentado para a compressão. É a relação entre a deformação na transversal e a deformação na longitudinal. Esse resultado apresentado aqui com esse fundo milimetrado, né, é para representar uma situação ainda relativamente comum, que é a realização de ensaios de tração de barras de aço e fios de aço em prensas muito antigas, tá? Ainda existem prensas que são hidráulicas, funcionam bem na aplicação de carga, só que a coleta de dados, ela é feita por uma caneta lá que você pluga na máquina e ela faz essa demarcação num papel milimetrado. Não muda nada se isso fosse computadorizado e te desse esses mesmos valores de carga e de deslocamento já num arquivo TXT de dados, né? Mas aqui é para ilustrar, né, aproveitando que a gente está tratando tensão e deformação mais uma vez, ilustrar para vocês se vocês pegassem esses dados brutos a partir de uma máquina antiga. Né? Então, esses dados são reais, tá? Foi um experimento realizado de um aço CA60, ensaio, que é um aço usado em concreto armado, que é o ensaio de tração, né? Com um corpo de prova que tinha essa geometria, tinha 200 milímetros de comprimento e um diâmetro de 10 milímetros. Lembrando que quando a gente faz ensaio de aço, a gente vai detalhar um pouco mais na aula prática lá no laboratório, a gente tem um comprimento útil ensaiado. Tá vendo que está indicado aí que a amostra tinha 200 milímetros de comprimento, mas o comprimento útil é 150 milímetros. Por que isso? Porque 50 milímetros está dividido na parte de cima e de baixo para a garra da máquina conseguir prender ela e fazer e puxar, né? Ela aplicar esse esforço de tração. Então esse pedacinho que está dentro da garra não está sendo ensaiado, é só um pedaço que está sendo preso. Tá? Então no ensaio de tração direta de barras de aço, é muito importante você considerar isso, senão você vai fazer todo o cálculo errado de deformação em função de um comprimento total, sendo que o único comprimento mesmo ensaiado é o comprimento útil. Né? Nesse caso aqui é 150 milímetros. Então, está apresentado aqui no eixo X, né, eu desenhei por cima do milimetrado o alongamento, no eixo Y a carga, né, resistente. Então aproveite mais uma vez e pause o vídeo e calcule aí qual é a tensão máxima do trecho elástico, né, identifique aí o trecho elástico, e a deformação máxima nesse mesmo ponto, do final do trecho elástico. E a partir desses dados calcule o módulo de elasticidade desse fio de aço CA60. Bom, se você calculou, né, tem que ter dado um módulo de elasticidade de 208 gigapascal.
Tá na mesma ordem de grandeza, né? Que eu apresentei para vocês em uma aula de comportamento mecânico, que o aço geralmente dá em torno de 210 gigapascals, né? Então tá, a ordem de grandeza tá ok. E como a gente fez esse cálculo, né? Qual que é o final do trecho elástico? É o final aí do trecho reto. É o final do trecho reto dessa sua curva que ela continua, né? Tinha mais aí para a direita, ela vai ter um máximo, depois ela cai um pouco, né? Então, mas o final, ponto mais alto do trecho elástico é esse que está indicado aí. 5.000 kgfm, que se a gente multiplicar por 9,8, a gente converte para Newton, que deu 49.000 Newton. Se você tirar uma vertical, né, para determinar qual que é o alongamento ali naquele ponto, dá 0,45 milímetros. Isso é uma coisa absoluta. Como é que eu calculo a deformação a partir daí? Divido esse 0,45 por 150 milímetros, que é o comprimento útil na deformação, que dá 0,3%, ou 0,003 milímetros por milímetro. Como você calcula a partir daí o módulo de elasticidade? Você aplica a lei de Hooke. A mesma lei de Hooke que a gente aplicou para a compressão, ela funciona aí, ela representa a relação entre tensão e deformação na tração também. Tá? Então, se a gente tem tensão, né, daqueles 49.000 newtons, eu calculei a tensão a partir ali da área circular com raio de 5 milímetros. Né? Então, deu 624 MPa de tensão no final do trecho elástico. Né? E a deformação, 0,3%. A partir daí você calcula o E, né? Que é esse 624 dividido pela deformação. E aí deu 208 gigapascal. Deu errado sua conta que você fez aí no caderno? Se tem alguma dúvida, tá? Anote aí e traga no momento da aula para a gente tirar essa dúvida. Você já deve ter ouvido falar no conceito, na palavra dúctil, um material é dúctil, né? Ou um material é frágil, que é o oposto, tá? Dúctil, frágil, né? São os extremos de comportamento do material. Tá? Então, o comportamento, o centro dessa explicação que eu vou continuar aqui agora, é deformação plástica. É aquela deformação que você aplica num material que ela é irreversível, ela é permanente. Tá? Então, preste atenção aí nos conceitos que a gente vai apresentar agora. Então, veja que é a mesma coisa de tração, é a mesma coisa de compressão, né? No tratamento de dados, representação, só é a direção do esforço que é oposta, né? Mas aí eu aproveito, já que o objeto de estudo é a tração, a maior parte das vezes a gente vai tratar como material de estudo o aço, né? Então eu aproveito para te mostrar aqui uma curva completa do ensaio de um material dúctil. Qual que é o conceito de material dúctil? Veja aí essa curva completa, tensão-deformação. Então veja que está bem delimitado o trecho elástico, que é essa reta crescente, e depois tem essa curva. Tá? Então, enquanto tiver no momento reto, né, esse trecho reto, o que acontece aí é uma deformação elástica. Você já conhece esse conceito de deformação elástica. É aquela deformação que se você aplicar, ele está alongando, está alongando, está alongando. Se você aliviar, soltar a carga, ele volta para o comprimento original que ele tinha. Não existe nenhuma deformação permanente ali. Tá? Então, independente da tensão que se aplique dentro do trecho elástico, quando você aliviar esse carregamento, ele volta para o comprimento que ele tinha antes. Né? Já a partir do momento que você invadiu o trecho plástico, você tem deformação permanente. Se você soltar e descarregar, ele não vai recuperar totalmente a deformação. Ele só vai recuperar aquela parte elástica. Mas a parte plástica, ela vai ficar como uma deformação permanente. Tá? Vai ficar um alongamento permanente na barra de aço, por exemplo. Tá? Então, beleza, assim, não é difícil, né, o conceito. Né? O conceito de ductilidade, e o oposto disso, a fragilidade, a ductilidade é um material que tem uma deformação plástica grande. Quanto maior a deformação plástica, mais dúctil o material. Tá? Então esse conceito normalmente, né, o jovem estudante no momento que vocês estão aí entendem, né, não tem muita complicação. Mas a questão é que não é só tipo muito ou pouco sem te falar um número. Tem que haver um parâmetro para isso. Tá? Então o que é muito? Eu posso falar que o material é dúctil quando a deformação plástica, somente a parte plástica dela, desse material, é maior do que 1%. E o oposto de dúctil é frágil. Eu posso dizer que o material é frágil quando a deformação plástica dele é menor do que 0,1%. E aí tem um intervalo entre 0,1% e 1% que ele não pode ser chamado nem de frágil e nem de plástico, nem de dúctil. Tá? Então, ductilidade é a deformação plástica do material.
Posso chamar ele de dúctil se essa deformação plástica for superior a 1%. Fragilidade é um material que tem baixa deformação plástica. Quando é que eu posso chamar ele de material frágil? Quando ele tem deformação plástica inferior a 0,1%. Aqui coloquei dois gráficos de dados reais, tá? Feito em laboratório, né? Que eu fiz em laboratório, medi lá na prensa. Do lado esquerdo, um aço, uma barra de aço CA25, usado em concreto armado. Do lado direito, uma amostra de concreto, um concreto que tem 36 MPa de resistência à compressão. Né? No aço é tração, tá? O ensaio. No concreto é compressão. Veja a parcela que está aí grifada em amarelo. Esse trecho é toda a parte de deformação plástica do aço. Veja que a deformação elástica é um trechinho mais fino e todo esse trecho aí maior é deformação plástica. A plástica é muito maior do que a elástica, mas posso chamar esse material de dúctil? Deixa eu ver o valor que está no eixo X, né? Então a deformação plástica ela está de 1% até 29%. Então ele tem 28% de deformação plástica. 28 é maior que 1. Então o aço CA25 usado em concreto armado é um material dúctil. Ele tem um grande valor de deformação plástica. E o concreto? Concreto, esse é uma amostra real, tá, gente? Então ele tem esse comportamento aí reto até 0,16% de deformação. Né? E aí sobra essa faixa amarelinha de 0,16 até 0,20. Então, qual que é a deformação plástica? 0,20 menos 0,17. 16 eu falei, né? Mas é 17. Então, 0,03. 0,03% de deformação plástica. 0,03 é menor do que 0,1. Então, concreto é um material classificado como frágil. Tá? O concreto é uma cerâmica. As cerâmicas são frágeis. Né? O aço CA25, né, é um metal. O metal, a maioria das vezes, é dúctil. Tá? Só para você ter uma ordem de grandeza aqui real, né? Eu tive que fazer os gráficos nessa escala para que vocês conseguissem ver, né, a parcela de plástica e elástica. Mas aqui eu só reajustei aqui a escala do gráfico do concreto para a mesma escala do aço. Né? Então vejam aí agora a ordem de grandeza comparado um com o outro. Né? Então é só uma retinha de nada aí o concreto. Então a deformação elástica já é pequena, né? A plástica então é praticamente nula. Tá? Às vezes a gente muda a escala de um gráfico para conseguir ver e tem uma falsa impressão de que os valores são próximos, né? Mas veja como os valores são muito distantes da deformação plástica de um material versus a deformação plástica do outro. Bom, para finalizar, será que das aulas que você assistiu até esse momento, até essa, você consegue fazer esse teste aí? Então veja que leia essas afirmações, né, que estão dos dois lados, né, que vão se complementar, tá? Então é só você unir, ó, um material é mais rígido, qual a resposta certa? Quanto maior for seu módulo de elasticidade? Quando possui baixo valor de deformação plástica? Veja se você consegue fazer certinho. Pausa o vídeo aí que eu vou dar a resposta já. Bom, então, ó, um material é mais rígido, acabamos de falar, né? Não, acabamos de falar não, foi da outra aula que a gente falou de módulo de elasticidade. Tá? Então, um material é mais rígido quanto maior for seu módulo de elasticidade, que é a inclinação do trecho elástico. Né? Se for bem baixa inclinação, ele não é rígido. Se ele tiver mais alta inclinação, ele é mais rígido. Né? Um material é dúctil, aí sim, tema dessa aula de agora, quando possui grande deformação plástica. Bom, não é só isso, é grande, mas tem um valor. Conceitualmente é superior a 1%. E o último sobrou, o material é frágil, quando a deformação plástica é pequena, né? Inferior a 0,1%. Será que deu para entender tudo? Lembrando, traga seu caderno, suas dúvidas para a aula. Não deixe passar nenhum conteúdo com dúvidas, tá, gente? Obrigado.